Bom dia a todos, a todas, as pessoas que estão nos ouvindo. O dia de hoje, dia consagrado a combate, à luta contra a exploração da mulher, é um dia importante por vários motivos, vários, todos ligados à mulher, né? Nós sabemos, por exemplo, que é preciso que haja definidamente uma organização, né, de homens e mulheres dentro da sociedade, com o objetivo preciso definido, com o objetivo sério de fazer valer o direito que a mulher tem de ser pessoa, de ser gente, de ser cidadã, de ser quem deve e merece ser, né? Numa sociedade diversa, plural como a nossa. Qualquer sociedade do mundo ocidental que conhecemos, né? Nós sabemos que sem essa definição de organização, de resistência, organização para a resistência e de enfrentamento, né, a sociedade vai se tornando cada vez mais opressora, um espaço de violência, um espaço de desrespeito para com aquelas pessoas que são tidas como mais frágeis, enquanto não sejam mais frágeis, mas são tidas, consideradas como mais frágeis, né? Crianças, adolescentes, idosos e, incrivelmente, não sei porquê, mulheres. Olha só, né? Então, é preciso que, de alguma forma, a opressão que uma sociedade faz sobre essas pessoas tidas como mais frágeis, é preciso que essa opressão seja resistida, é preciso que ela seja encarada de frente, e é preciso que ela seja, né, de alguma forma, minimizada, eliminada em todos os níveis da sociedade, né? Desde a sociedade civil organizada, a sociedade militar, a sociedade burocrática, enfim, todos os níveis da sociedade precisam se voltar para a questão da opressão dos mais frágeis, mulher no meio, né? Para que haja uma luta decidida, definida, deflagrada, a ponto de poder, de alguma forma, né, fazer valer direitos. Nós vivemos numa sociedade regida e sob a égide do direito, né? Direitos humanos, cada vez mais desprezados, cada vez mais afastados, cada vez mais destratados, portanto, com tudo valendo sempre e valendo muito, e há de valer mais, né? Então, bem-vindos a todos e a todas, né? Pessoal que está por aí, pessoal das mais diversas cidades do interior, né, que estão aqui conosco. Nós já tivemos conosco aqui pessoas de outros estados, não sabemos agora se eles estão conosco, mas estamos aqui e vamos falar desse dia, que é o Dia Internacional contra a Exploração da Mulher. Vamos em frente? Eu começo com esse quadro aí, Rousseau e as Mulheres. Rousseau foi um grande filósofo, né? Se não me engano, do século XVIII, por aí. E Rousseau, uma inteligência formidável, considerado um iluminista, ele foi um dos colaboradores do iluminismo, e Rousseau proferiu ou escreveu uma obra monumental sobre filosofia da educação, que é o Emílio, uma grande obra dele. Ele tem outras obras muito importantes, mas o Emílio é a obra fundamental. E o Emílio tem as marcas do seu tempo, né? O Emílio tem, né, consigo as marcas do seu tempo. E se vocês podem, que está meio difícil de ver aí, porque tem a foto dele, a foto de mulheres atrás, né? E a foto dele e um trecho do Emílio onde ele expressa a ideia dele quanto a mulheres. Então, eu vou ler, mas peço que vocês considerem esse texto
essa produção do Jean-Jacques Rousseau, que é um gênio em todos os aspectos, deve ser respeitadíssimo como filósofo, mas é uma opinião do tempo dele. E é dentro do tempo dele que essa opinião deve ser considerada, avaliada e estudada, né? Ele diz assim: toda a educação das mulheres deve ser relacionada aos homens. Então, percebam aí que é o patriarcalismo, percebam aí que o homem é o centro, né? O pai de família, o patriarca, né? O governante, Deus, né? Então, é uma hierarquia. Deus, o rei ou o governante, o padre, o pastor, o padre, o papa, sei lá o que for, o pai de família, né? Essas são as escalas, os níveis, né, de distribuição do poder de mandar, de influenciar, de organizar, de determinar na sociedade patriarcal. Então, ele diz: toda a educação das mulheres deve ser relacionada aos homens, agradá-los, ser-lhes útil, fazer-se útil, eu não estou fazendo, fazer-se amada e honrada por eles, educá-los quando jovens, cuidá-los quando adultos, aconselhá-los, consolá-los, tornar-lhes a vida útil e agradável. São esses, né, os deveres das mulheres em todos os tempos, gente, olha só, em todos os tempos, e o que lhes deve ser ensinado desde a infância. Complicado, né? Muito complicado esse negócio. Por mais complicado ou menos complicado que seja, deixa eu ajeitar esse negócio aqui, ou menos complicado que seja, né, é isso aí que ele escreveu. Vocês percebem assim, não, isso é preconceito. Não, não é preconceito, isso é a imagem histórica da mulher no tempo do Rousseau, era assim. E você pode perguntar, Miguel, mas essa imagem, essa visão das mulheres, o tempo de Rousseau, segue o que ele disse aí, que em todos os tempos será assim? Parece que sim. Né? De Rousseau para cá, a coisa tem mudado em algum grau, mas não completamente, de maneira desejável. Né? Nós desejamos assim que mude muito, mas alguma coisa tem mudado. Contudo, permanece ainda o estigma. No século XX, já é o meu século, eu nasci no século XX, né? No meu tempo de infância e adolescência, as mulheres não podiam dirigir, pelo simples motivo que seus pais e maridos não permitiam. Não permitiam. Eu ainda sou do tempo que a mulher, para trabalhar, precisava da autorização do marido ou do pai, mais do marido. Eu ainda sou do tempo que a mulher que não cumprisse seus deveres, fossem responsabilidades conjugais, domésticas, poderiam ser denunciadas e castigadas. E, pasmem, um dos castigos era ser internada em clínica psiquiátrica porque era tido como louca. Né? A mulher louca, aquela que não se importa com seu lar, com seus filhos, com seu esposo, que não se importa com aquilo que é de sua responsabilidade, então ela age como louca. Merece ser internada numa clínica de tratamento para que ela volte a ter juízo e se comportar de maneira responsável e prudente, e assim ser restabelecida, se o marido permitir, ao lar. Se não,
era-lhe permitido uma separação e novo casamento. Eu peguei isso. Aqui, eu sou novinho, tenho 19 anos, e isso, né, é uma coisa que eu vi acontecer. Né? As mulheres não dirigiam, trabalhavam com permissão, tinham que ser muito responsáveis com o seu lar, né, com seus filhos. E pior do que isso, né, elas não tinham nenhuma cidadania. Foi Getúlio Vargas, governo Vargas, a partir da década de 30, que instaurou no Brasil o direito ao voto, o voto feminino. O voto feminino, assim como o direito dos trabalhadores, etc, 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 foi Getúlio, que nós sabemos muito bem a história, não é? Getúlio morreu em 54, em agosto de 54, no Rio de Janeiro, Palácio do Catete. Então, não está muito distante de nós, menos de 100 anos, né? Veja só que quando ele morreu em 54, se nós formos fazer uma conta, Getúlio, o suicídio de Getúlio teria agora 67 anos, 66, 67 anos, mais ou menos, né? Por aí, não sei, não sou bom de geografia para andar fazendo conta assim de cabeça. Mas é isso, é muito recente Getúlio ter dado à mulher o direito ao voto, porque ela não tinha. Mas, Miguel, por que isso? Né? Por que estas coisas foram assim como você narra? Nós não sabemos muito bem a origem disso, há várias especulações, né? Mas nós sabemos que o patriarcado tem essa herança junto às mulheres, né? Tem, deixou esse resquício, deixou essa marca. O patriarcalismo era isso aí. Agora, de um modo muito sutil, é que estas coisas eram colocadas na sociedade e, né, nos lares. Muito sutil, sutil mesmo. De tal maneira a envolver tudo e todos nessa ideia da inferioridade feminina. Para vocês terem uma ideia, se vocês forem ali no setor oeste, acho que é setor oeste ainda, no Hospital Materno Infantil, vocês vão achar o nome lindo. Hospital Materno Infantil, do HMI famoso, no centro de muitas polêmicas, né? Eu conheci, conversei muito e troquei muitas ideias com seu fundador, que foi o Dr. Henrique Santiro, morto mais ou menos recentemente, né, Dr. Henrique? Sempre político, governador de Goiás, etc. Ele fez o HMI, mas com aquela ideia de que a mulher e a criança andam juntos. A mulher e a criança são mais do que mãe e filho, são parceiros na condição social. Como assim? A mulher, a criança é emoção, não tem razão. A mulher também é emoção e não tem razão. A mulher não sabe se cuidar, a criança também não sabe se cuidar. A mulher não tem competência para autocontrole, para gerir-se, para autonomia, como a criança também não tem essas coisas. A criança nasceu da mulher, é a mulher quem cuida por ser mãe, e ela só pode ser mãe e cuidar dessa criança se ela tiver a mesma mentalidade, se ela tiver o mesmo nível de pensamento muito emocional, muito frágil, muito incompleto, muito falho e, principalmente, né, longe do estado racional compartilhado apenas pelos homens. Os homens eram racionais, as mulheres não. Os homens não se deixavam levar pelas emoções, as mulheres sim. Os homens tinham autocontrole, as mulheres não. Os homens tinham determinação, poder de decisão, influências, capacidade de influenciar. A mulher não tinha nada disso. O homem tinha em si a responsabilidade de fazer
acontecer, existir a família, a mulher era sua colaboradora, sua cooperadora, como diz a Bíblia lá no Velho Testamento, né? Sua adjuntora, sua ajudadora, porque a autoria da família era masculina, era do patriarcalismo, do patriarca. Agora, a sustentação dessa família, o cuidado dessa família, inclusive do homem inserido nela, era da mulher. Aí vocês me perguntam, é diferente? Há poucos anos atrás, eu ainda vi num carro um dizer, eu esqueço como é que chama aquilo, aquelas mensagens que você coloca nos para-choques, nos vidros, né? E estava escrito assim, mulher no volante, perigo constante. Muito complicado isso, porque quando consideramos que as companhias de seguro, que são gente muito séria porque trabalha com dinheiro, para trabalhar com dinheiro tem que ter seriedade. O seguro que essas companhias vendem para as mulheres é muito mais barato que para os homens. E aí a gente pergunta, mas por que é mais barato para as mulheres do que para os homens? E as companhias respondem, porque as estatísticas mostram que as mulheres provocam menos acidente, cuidam mais do carro, cuidam mais do trânsito, são mais prudentes, são mais zelosas, são mais cabeça quando estão dirigindo do que os homens. Tem um certo exagero aí de generalização, mas vocês entendem o que eu quero dizer, né? É para rebater a frase mulher no volante, perigo constante. Riminha inteligente, né? Mas que rima inteligente. Se alguém não pensasse assim, não teria uma veia poética legal. Né? Como é que pode uma inteligência tão grandiosa dessa bolar essa rima difícil? Olhem só, mulher no volante, perigo constante. Uma paroxítona ou duas paroxítonas que rimam. Que coisa mais inteligente, que lição de gramática. Pois é. Então, isso aconteceu há pouco tempo e acontece ainda hoje. Hoje. Se nós formos medir na população o índice de confiança de mulheres no governo, por exemplo, nós vamos ver que esse índice é menor do que nos homens. Os homens são sempre mais confiáveis nos governos, nos cargos de grande responsabilidade, do que as mulheres. Mas, Miguel, qual é a evidência que nós temos disso? Uma só. Há muito mais mulheres eleitoras em certos lugares do que homens. E essa maioria de mulheres eleitoras não votam em mulheres, votam em homens. Por que votam em homens, né, e não votam em mulheres? Por um motivo muito simples. É senso comum de que mulher não é confiável em cargos de grande responsabilidade. Aí alguém pergunta, você tem algum exemplo disso? Aí muita gente se levanta, a Dilma, porque a mulher fez o que fez, errou como errou. Espera aí, a história do Brasil não está cheia de homens que cometeram erros crassos, bárbaros, até maior do que a de Dilma? Né? Eu não tenho nada contra Dilma, do ponto de vista dela ser mulher. Foi uma governante que acertou e errou, como tantos outros. E, infelizmente, porque isso é uma infelicidade para uma nação, sofreu um impeachment, um impedimento, não é? Uma infelicidade para a nação, é infelicidade para ela. Aconteceu com outro. Mas, de uma forma muito clara, mulher não vota em mulher. Nós vimos a Simone Tebet, por exemplo, na comissão que investigou a questão da Covid, comissão do Senado, e nós vimos que não só a Tebet, mas as mulheres que por lá passaram deram provas de grande responsabilidade e competência, mas nem isso convence. O nome da Tebet foi colocada como candidata à presidência e
realmente não conta. São homens, homens com H maiúsculo. Complicado esse negócio. Então, é isso aí. Mulher merece confiança? Ainda não. Nós podemos dizer isso com certeza. E é esse tipo de coisa que torna a sociedade que temos uma sociedade tremendamente violenta com mulheres. E é por isso que precisa haver esse Dia Internacional da luta contra essa violência, contra esse tratamento de mulheres, onde mulheres aparecem de forma inferiorizada. Ok, mas vamos sair do Rousseau aqui e vamos em frente aqui. Deixa eu ver onde é que eu mexo aqui, para nós irmos em frente. É aqui. Vamos lá. Só para esclarecer bem a questão, para a questão não ficar assim muito metafísica, muito assim, né, invisível, nós vamos colocar alguns tipos de violência que o próprio Ministério da Saúde elenca. Violência de gênero, então a mulher é vítima desse tipo de violência. Violência de gênero, violência, eu escrevi errado, violência intrafamiliar, dentro dos limites da família. Violência de gênero, errei de novo. Violência doméstica, violência física, violência sexual, violência psicológica, violência econômico-financeira, violência institucional, e vai por aí afora, né? Além que essas, quantas violências? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, menos uma, 8. 8 violências, né? Todas são ótimas do ponto de vista da discussão, de nós discutimos, que são muito presentes. Mas há algumas aí que são mais frequentes do que outras. Por exemplo, violência física. A mulher, como tendo um corpo mais fragilizado, um corpo mais frágil, porque ela é mais fraca, ela não tem a constituição biológica que o homem tem em termos de força. Notoriamente, mulher tem um corpo mais frágil do que o do homem, né? Isso é natureza, isso é um dado biológico, isso não é ideológico, nem é filosófico, nem nada. Isso é um dado da natureza. A mulher tem um corpo mais fraco. Aproveitando-se disso, o machão patriarcal da história, desgostoso com o outro gênero, com o outro sexo, resolve fazê-la pagar no corpo por seus pecados. Tem um dizerzinho que apareceu numa novela um dia desse, da Globo, que é infame. Se batia na mulher. E a mulher perguntava, por que você está me batendo? E ele respondia, eu não sei por que eu te bato, mas você sabe. Você sabe por que está apanhando. Eu não sei, mas você sabe. Isso é infame. Infame. Toda violência física é infame, né? Às vezes, alguns homens que enlouquecem, perdem a razão, perdem completamente o autocontrole, que entram em surto, que podem fazer isso, mas só um surtado faz isso. Porque, culturalmente, se fizer é um bandido, não é? Não pode fazer isso de jeito nenhum. Então, a violência física é uma das que mais acontecem. Um dia desse, mataram uma mulher que estava sob proteção. Em 2019, ela pediu proteção, né? Denunciou o seu possível agressor, não sei se era um namorado ou se era marido, não sei o que era. Mas esse homem, né, tanto fez que esse mês a matou. Ela morreu, né? Violência física, depois de pedir proteção. Estava numa delegacia uma vez quando uma mulher chegou acusando o seu cônjuge de ter espancado. Ela estava toda machucada, né? E aí eu ouvi o atendente dizer, olha, a gente não vai poder fazer muita coisa pela senhora, não. Então é melhor a senhora se afastar dele, ficar longe dele, não provocá-lo. Esse é o conselho que eu lhe dou. Que conselho mais infame esse? Coisa mais complicada. Não sei como essa história terminou, mas pelas estatísticas a gente pode dizer que não terminou bem.
Outra violência terrível, a violência sexual. Aí a gente aproveita e coloca a violência sexual dentro do contexto intrafamiliar. As estatísticas dizem que as mulheres que são vítimas de violência sexual, estupro, abuso, essas coisas, normalmente são vítimas de cônjuge ou de pessoas dentro do lar. É uma violência intrafamiliar, dentro dos limites. E há uma coisa complicada que as mulheres que sofrem violência dentro do lar são proibidas de abrir a boca. Não abra o bico. Porque se você falar, vai piorar, porque você sabe que ninguém vai dar bola para você, ninguém vai prestar atenção no que você está fazendo, ninguém vai se importar, e aqui vai piorar muito para você. Nesse sentido, então, é que nós vemos jovens e mulheres sofrerem violência sexual anos a fio, sem poderem falar nada. Eu tenho um livro chamado Lágrimas Silenciosas, onde a autora descreve muitas histórias em que as mulheres choravam silenciosamente dentro dos seus lares, a violência sexual sofrida nos seus limites ali do lar. De sorte que a violência sexual é muito comum. Mais comum do que a sexual é a violência psicológica. Num jogo sadomasoquista, onde o sádico é normalmente o homem, a mulher é o sujeito masoquista, né? Aquele que gosta, entre aspas, de sentir dor, né? Onde o homem desconfirma a mulher, insiste na sua inferioridade, na sua irrelevância, na sua insignificância, ofende com palavras, com atitudes, com gestos, ofende realmente fundo, magoando demais, porque palavras muitas vezes machucam mais do que a mão, do que o porrete, do que a arma. Palavras também machucam, palavras também fazem o coração sangrar, palavras também maltratam, estigmatizam, inferiorizam. E por causa desse poder que a palavra tem contra a mulher, numa violência de gênero, homens há que começam a humilhar, reduzir a nada, reduzir a insignificância, a irrelevância, o papel, a importância, o lugar da mulher dentro do lar, da sua casa, da sua família, do seu lar. Esse tipo de violência psicológica, que é a violência que eu, como profissional da clínica psicológica, mais lido, né, deixa as mulheres completamente atrapalhadas e confusas quanto à sua identidade. Porque quando elas são psicologicamente maltratadas, é sua identidade que se esvazia, que sofre, que é ferida, que é destituída de valor, de importância para reconhecimento do outro. A indiferença que a violência psicológica provoca na mulher, né, a indiferença do que é violento para com a mulher, que é ferida em sua identidade, é arrasadora, devastadora. A identidade perde-se, esquizofreniza-se, esvazia-se. E a mulher fica sem autoestima, sem forças, sem condições de um gesto de resistência e até sem condições de avaliar-se para saber se aquilo é verdade ou não. Se alguém diz assim, Miguel, você é um velho bobo, eu vou dizer assim, bom, velho eu sou, isso é um dado biológico, né? Eu sou um idoso. Eu não sei, mas eu sou um idoso. Né? As leis dizem que eu sou um idoso, tenho mais de 60 anos. Sou um idoso, então isso é um dado biológico. Mas, bobo, de onde você tirou isso? Eu olho a minha vida de ponto a ponto, já cometi muitos erros, mas não sou bobo. Bobo não. Eu sei o que fiz, como fiz, eu sei o que vou fazer, como vou fazer,
Eu sei quem você é, sei quem eu sou, eu sei o que quero, o que você quer, me comunico, interajo, entendo as coisas ao meu redor, entendo muita coisa, até difícil, até complexa, então bobo eu não sou. Se você me chama de bobo, é projeção. Você que está se sentindo bobo está projetando isso em mim, porque eu não reconheço isso em mim. Essa seria uma atitude correta da mulher, mas nem isso ela tem condições de fazer. Uma autocrítica, uma autoavaliação para saber das suas reais condições e saber e até dizer ao outro que o que o outro está falando contra ela e não se verifica como verdade é uma projeção mental. O indivíduo projeta sobre a mulher o que ele acha que ele é de ruim, de negativo, de fraco e tudo mais. De sorte que esse tipo de violência, violência psicológica, é uma violência que a gente deve prestar atenção, porque ela acontece rápido, de repente, intrafamiliarmente, às vezes na rua, numa loja, né? Numa loja. E aí a gente fica pensando, bem, se acontece rápido e algumas pessoas percebem, outras não, por que o silêncio? Por que as pessoas se calam? Por que elas, as violentas, não são repreendidas? O Martin Luther King, na sua luta contra o racismo, o separatismo americano, né, dizia o seguinte, que ele não se preocupava tanto com as vozes violentas, intolerantes, dos maus, que eles sabiam serem pessoas malas, maus, né? Mas, para fazer a concordância dar certo aí, pessoas más, né? E o que ele não entendia, o Luther King não entendia, era o silêncio dos bons. Por que, que os maus vociferam a sua intolerância e os bons se calam? O silêncio dos bons permite que nós os chamemos de bons? Bons porque se toleram, se permitem, se concordam, não falando nada, porque quem fala consente. Enfim, essas violências aqui descritas, né, tem muitos aspectos, muitos cenários, muitos atores. Muito difícil de compreender é a violência institucional. Nós estamos no século XXI, as instituições deveriam estar mais aperfeiçoadas, mais fortes, deveriam estar mais bem equipadas, inclusive de pessoas preparadas, qualificadas, mas em muitas instituições, também públicas, né, privadas e públicas, nós presenciamos pessoas, mulheres, serem tratadas com rispidez, com desrespeito, até mulheres idosas serem tratadas como se fossem nada, como se fossem uma coisa, despersonalizadas, destituídas do direito de serem gente, pessoas, são tratadas como coisa, desrespeitadas, muita rispidez, muita aridez, muito descompromisso com a dignidade da pessoa, do sexo feminino, um tratamento até hostil, um tratamento que eles não são pagos para dar. Têm o direito de trabalhar e receberem seu salário, mas esse direito de trabalharem envolve o direito maior do cliente de ser bem tratado, principalmente mulher, e principalmente mulher idosa, de ser bem tratada, de ser considerada, de ser pelo menos acolhida com um certo carinho, com uma certa educação, com certos modos que nós chamamos de educação. Dessa forma, então, nós vamos encontrar nas instituições, nesse nível aí,
uma necessidade enorme de maior qualificação quanto a direitos humanos, de maior qualificação quanto a acolhimento do outro enquanto outro, de maior compreensão do que isso vale, do que isso significa, do que isso representa de avanço, né, civilizatório. Poder desenvolver, fazer acontecer a educação, a civilização, o bom trato, o acolhimento, o respeito àquele que procura a instituição para conversar e para resolver necessidades suas. Sorte que essa eu também insisto em que se discuta muito. Outra violência é a doméstica. Por violência doméstica, nós vamos perceber algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu tenho aqui uma lista e alguns comentários dessa violência. Deixa eu ver aqui onde é que eles colocaram a violência doméstica, né? Comentário do Ministério da Saúde. Eles dizem assim: a violência doméstica distingue-se da violência intrafamiliar por incluir outros membros do grupo sem função parental que convivam no espaço doméstico. Incluem-se aí empregados, empregadas, pessoas que convivem esporadicamente, que são os agregados. Acontece dentro de casa, unidade doméstica, e geralmente é praticada por um membro da família que viva com a vítima. As agressões domésticas incluem abuso físico, sexual, psicológico, a negligência e o abandono. Enfim, a gente coloca tudo no mesmo saco e o resultado é o mesmo, é um desrespeito profundo, né? Eu tenho uma certa dificuldade em chamar aquele que sofre de vítima, porque na literatura psicológica, psicanalítica, na literatura filosófica até, né, nós encontramos a vítima sempre numa perspectiva difícil de se compreender. Porque se nós formos estudar casos em que há agressão e vítima, agressor e vítima, nós percebemos que a situação não é bem essa. O agressor definido apenas como agressor e a vítima definida apenas como vítima. Há muitos erros aí de interpretação, de abordagem, de compreensão, muitos erros. Nós preferimos chamar pessoas envolvidas em situação de violência. Quem agride pode estar com a saúde mental comprometida. Quem agride pode agredir em resposta a uma agressão anterior. Quem agride pode agredir por estar, por exemplo, dependente de drogas, né? Drogas ilícitas, ou álcool, droga lícita. Né? Quem agride pode estar num sem número de situações que nós teríamos que verificar com mais cuidado como é que se faz com esse tipo de comportamento. E a vítima, por que chamar uma pessoa de vítima? Quem que você é? Eu sou a vítima, mas em que isso ajuda? Em que isso fortalece a pessoa? Em que isso a dignifica? Complicado. Então, nós preferimos considerar pessoas em situação de violência. Uma agrediu, mas já foi agredido também, até por outras pessoas. Uma é agredida, mas também agride. Então, são pessoas que perderam o fio da meada, pessoas que perderam o rumo, o prumo, pessoas em desmedida, pessoas perdidas em suas intensidades mentais, afetivas, pessoas desencontradas, pessoas em situação de patologia mental, ou patologias mentais, nós podemos dizer assim. Pessoas portadoras de sintomas violentos. Não é a pessoa, é o sintoma que a possui. Enfim, são pessoas com problemas, envolvidas em situações de violências todas problemáticas.
Se eu penso assim, eu vou poder ajudar, se puder, tanto uma quanto outra. Tanto aqueles que chamam de agressor ou agressora, e aquela que chamam de vítima ou a pessoa envolvida e alvo da violência. Então, são pessoas. Agressor é um estigma. Vítima, outro estigma. Por que acrescentar estigma ao estigma? Então, tecnicamente, a gente escolheu, né, pelo menos o pessoal a que pertenço, em termos da psicologia e da psicanálise, nós preferimos considerar pessoas envolvidas em situação de violência. Que pessoas são essas? Vamos ver, vamos verificar, vamos conversar, vamos estudar, vamos analisar caso a caso. São pessoas. Pessoas que podem ser novamente dignificadas, restauradas em seu valor, recolocadas em sua posição de direitos humanos. Enfim, isso tem que ser considerado, né? Mas em muita literatura nós vamos continuar, inclusive na literatura jurídica, nós vamos continuar lendo e dando notícia de violências com esses dois atores, né? O agressor e a vítima, que é um estigma dentro do estigma. Vamos em frente. A questão ideológica envolvida? Sim, né? O homem, ideologicamente, é considerado como provedor do lar, e a mulher como a responsável por ele. Mas não é uma responsável qualquer, ó. É uma responsável em termos da manutenção do casamento. O homem pode aprontar todas, mas quem vai manter o casamento, o matrimônio, mulher, o matrimônio, o homem tem o patrimônio, olha só que importância. A mulher tem o matrimônio, olha só que encrenca, uma encrenca imensa, o matrimônio. Então a mulher, apesar do homem ser o que for em termos negativos, em termos predadores, em termos destrutivos, é dever dela manter esse lar, manter esse casamento, manter esse matrimônio. A sua manutenção depende da mulher, manutenção do casamento, da educação dos filhos e cuidado do esposo. Como disse o Rousseau lá atrás, a mulher deve ter cuidado do esposo, zelar por ele. Eu fico imaginando uma cena do século XVIII, século XIX, em que o homem chegava em casa com aquelas botas sujas, de barro, né? Chovendo, chuvas de barro, e ele se sentava na sua cadeira patriarcal, puxava um banco, colocava sobre o banco os seus pés e as suas botas sujas, e dizia: mulher, venha tirar minhas botas. E a mulher vinha, e, olha, aquela bota de metro, cheia de barro. E a mulher vinha, e se esforçava, e puxava, e fungava, e puxava mais. E ele, vamos, força! Até que a mulher conseguia, eu vi um filme desse, por isso que eu estou dizendo isso, até que a mulher conseguia, suada, coitada, arrancar aquela bota enlameada dos pés daquele homem a quem ela devia todo o respeito, inclusive de tirar as botas enlameadas quando ele viesse da rua. Complicado isso. A gente olha daqui, de hoje em dia, isso é um absurdo, mas era aquele tempo. E essas coisas todas devem ser consideradas no seu tempo, naquele contexto histórico, para a gente compreender como é que pensava o homem, como é que pensava a mulher, a partir da questão ideológica, porque isso é ideologia pura. A gente tem que tomar muito cuidado com a ideologia, muito, muito cuidado. Outro ponto aí da questão ideológica. O papel desse tipo de ideologia é a manutenção da organização social na forma patriarcal. O patriarcalismo é o valor máximo, é a pedra fundamental de organização social, o fundamento, a pedra de esquina, como diziam os orientais, quer dizer, aquela pedra mais importante, aquele alicerce mais essencial, mais fundamental. Né? Alicerce fundamental é meio repetitivo, mas é assim, o alicerce fundamental é o patriarcalismo.
Então, esse patriarcalismo deveria ser, como ideologia, defendido, mantido, inclusive politicamente, em termos de governo, de burocracia, em todos os termos, esse patriarcalismo deveria ser defendido, porque ele era a pedra fundamental, essencial, sem a qual não existiria a sociedade organizada. Então, isso inculcado na cabeça das pessoas como ideologia e chamado de justiça. Isso é justo. O outro ponto dessa questão ideológica é essa. O controle se dava pela educação das crianças, pelo direito masculino de impor seus direitos, entre aspas, e pelas instituições que dificultavam a vida da mulher transgressora, a mulher que não concordasse ou se rebelasse ou de alguma forma resistisse às normas patriarcais. Então era uma mulher transgressora que poderia desde apanhar fisicamente até ir para uma casa de tratamento de transtornados mentais, de doentes mentais, naquele tempo se chamava doentes mentais. Veja só. Tá. E esse controle, né, desqualificava a pessoa da mulher, desqualificava a sua dignidade, desqualificava a sua capacidade de ser alguém responsável. Lembra lá atrás, quando eu disse que desde essa doutrina expressa por Jean-Jacques Rousseau e Emílio, as mulheres eram como crianças, por isso um hospital é materno, infantil. Tudo que se refere à criança também se refere à mulher. Tudo que se reconhece na criança também se reconhece na mulher, por isso se equivalem horizontalmente, linearmente. Né? Isso tudo é conseguido na base de uma ideologia, de uma narrativa ideológica, de um mito ideológico, de uma historinha ideológica que vai se contando de geração em geração e que se vai mimetizando, as pessoas imitando o comportamento umas das outras, mimeticamente, até tornar aquilo lei, justiça, obrigação e necessidade. Mais uma vez, eu digo, a gente tem que tomar cuidado com ideologias, principalmente aquelas que são responsáveis por diminuir as pessoas no que elas são, de valor, de dignidade, de responsabilidade, de capacidade de autonomia, de independência, de autocontrole, etc, etc, etc. Então, a questão ideológica, no tocante à luta a favor dos direitos da mulher, né? A luta contra a exploração da mulher, a gente tem que olhar, sim, não só os exemplos concretos de desrespeito, mas a gente tem que considerar seriamente a questão ideológica. Agora, para isso, precisa de educação. Né? Precisamos da educação, da instituição educacional, funcionando, agindo, conscientizando, promovendo transformações necessárias no seio social para que as pessoas valham cada vez mais o que são, eu diria assim. Então, se um grupo ideológico de dominação, de opressão, quer, né, fazer valer a sua visão tacanha do outro, né, vai usar a educação e a cultura, porque são os dois grandes veículos canalizadores, né, da problematização do que seja respeitar, viver bem, direitos, etc, etc. Elimina-se a instituição educacional, elimina-se a instituição cultural, o que sobra é um barco à deriva no oceano de agressões, no oceano de violências. Então, eu deixo isso aqui nessa aula, né, veementemente registrado, que além de nós repararmos e avaliarmos as questões práticas, concretas de violência e desrespeito, é preciso que haja sempre um grupo de pessoas intelectualmente capazes de avaliar, de analisar a questão ideológica a fundo, para que a violência, a transgressão contra a mulher seja analisada da sua origem, como a Hannah Arendt, a filósofa alemã brilhante, que escreveu A Condição Humana, não é?
ela se dedicou a estudar a origem do nazismo, como fez a Escola de Frankfurt, que foi a escola autora da teoria crítica, né? A teoria crítica filosófica é importante, ela tem lá a sua importância dentro da filosofia, e a Escola de Frankfurt faz parte desse movimento. A escola crítica não é a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt tem muita coisa da teoria crítica, né? Que é essa capacidade de se entender os limites, né? De um estudo, de uma consideração intelectual. Mas Hannah Arendt, ao estilo, ao modo da Escola de Frankfurt, começou a entender, a estudar e investigar profundamente a ideologia que levou ao nazismo. Né? Essa ideologia é bom a gente dar uma estudada. Eu sei que, um tempo desse, a revista Super Interessante produziu uma matéria que eu achei ótima. Uma matéria que era as 5 ideias principais da civilização que haviam produzido o nazismo. Se vocês forem no Google e clicar lá as 5 ideias que deram gênese, que deram origem ao nazismo, o Google vai te dar essa reportagem da Super Interessante, que diz como é que a civilização antes do nazismo produziu o nazismo, o fascismo em suas formas de manifestação social, de governo, etc. É bom ver isso. Insisto, questão ideológica é uma questão a ser analisada profundamente, apesar de feridas, duas grandes instituições, a educação e a cultura. Para terminar, né, quais são os termos da luta? Para a gente compreender bem, a luta ela se trava como? Quais são os seus temas? Quais são os seus termos? É uma luta, sim, mas tem os seus termos. Os termos dessa luta da violência contra a exploração da mulher é resistência ao desrespeito, exigência de cidadania e comprometimento político-social das instituições quanto a fazer cumprir o direito ao respeito, a participação em todos os níveis do funcionamento social, ao corpo da mulher, à sua sexualidade, sua vida reprodutiva e igualmente financeira no trabalho. Olha só, muita coisa. Então, há uma exigência de cidadania quanto a estes assuntos, quanto a estes temas. Um outro termo, somos todos iguais, porém constituídos singularmente por diferenças necessárias. São diferenças necessárias que constituem singularmente cada um de nós. Existe singularidade a partir de diferenças perceptíveis. São diferenças necessárias e não são razão para preconceito, para exploração, para violência, para subjugação, para todo tipo de redução do outro a alguma coisa menor do que esse outro seja. Né? Somos todos iguais, porém temos diferenças essenciais. Tais diferenças constituem o estofo do tecido social para sua funcionalidade, força, eficácia em suas funções. Então, são essas diferenças que fortalecem o tecido social para que ele não seja roto, como o nosso está atualmente na sua polarização. Ele não seja roto, podre, rasgável. O tecido social tem que ser cada vez mais forte, mais consistente, mais bem entretecido. O seu estofo deve ser consistente e de tamanha consistência que, por maiores que sejam as pressões, por maiores que sejam os embates, as vicissitudes, ele permaneça íntegro. E o nosso Brasil há de permanecer íntegro, não rasgável. Nosso tecido social não é roto a ponto de qualquer ideologia rasgar essa organização, desestruturar essa organização, reduzi-la a frangalhos, a retalhos, a um tecido cheio de remendos. Não é assim.
E para que o tecido social seja forte e não podre, seja eficaz e não fracassado, para que eles tenham sucesso na sua função social, tecido social, na sua função social, se faz necessária a observação desse dia, o Dia Internacional em que nós resistimos à opressão, à exploração de mulheres.